Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Tom da Decada da Parada Ambiental aqui para mais um Parada Cast, diretamente do estúdio do Quarto Poder Podcast. Hoje, Parada Cast especial. Estamos aqui com o meu mentor aí da Parada Ambiental, aí sempre aconselhando, sempre ajudando, sempre aí alavancando aí a Parada Ambiental. E eu queria que o Felipe apresentasse o nosso convidado hoje aí. Bem, boa noite. De novo essa situação, né? Sejam bem-vindos todos que estão aí acompanhando mais um Parada Cast. A gente está trazendo hoje o grande Alessandro Dinelli, ele que é casado com a dona Camila Caetano, nosso jornalista lá da Rádio Rios. Ele tem 51 anos e ele é um grande ativista, um grande mentor, um grande empreendedor, um grande empresário, uma grande pessoa que tem essa consciência ambiental, e ele vai falar um pouco ou muito da história do Instituto Descarte Correto, que começou com uma atividade, um sonho, há mais ou menos 26 anos. 25 a 26 anos. 25 a 26 anos. Faz tanto tempo que ele nem lembra mais. E esse é o nosso cara de hoje. E antes de passar para o Alessandro, e Lucas, o que falar do Alessandro? O que falar do Descarte Correto? Olha, boa noite primeiramente a todos que estão acompanhando, né? Acho que é aquela câmera ali, né? Isso. Que bom estar de volta aqui a Parada Cast. Fiquei ausente durante uma semana e Tava viajando para São Paulo, para São Paulo. Essa semana ele voltou para a vida real. Voltou pro calor, tava reclamando aqui. Estava com saudade do calor de Manaus. E eu estou muito feliz de estar aqui participando de mais um podcast da Parada Ambiental e ao lado do Alessandro, né? O grande mentor do Tom, né? E eu vou iniciar fazendo logo a minha pergunta, né? Uma curiosidade minha de saber como é que surgiu a Descarte Correto. Como é que foi esse insight, como surgiu a Descarte Correto? Até o nome é curioso também. O nome é curioso, né? Bom, pessoal, primeiro quero parabenizar pelo programa, uma iniciativa muito importante, que é uma forma de comunicação e sensibilização, levar o conhecimento, né, para essa questão do meio ambiente, educação ambiental, o cuidado com o meio ambiente. Essa questão da casa comum é muito importante. A gente não existe terreno vizinho do lado, né? A gente pensar que está na casa comum. E eu, como empreendedor social, como fundador do Instituto Descarte Correto e da Descarte Correto, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando esse momento, né? Felipe, o Lucas e o Tom. Já há mais de 10 anos a gente estava falando, né, Tom, que a gente se conhece. E para a gente compartilhar um pouco da nossa experiência e desse propósito na Amazônia como um todo, é importante porque os desafios são muito grandes. Né? Os desafios são muito grandes, e aí, Lucas, começa justamente respondendo a tua pergunta, porque era quase óbvio, tipo assim, a questão de ter, por exemplo, assim, a gente se fala muito hoje de economia circular. Sim. Hoje já é uma naturalidade, né? Mas há 14 anos, quando eu comecei o trabalho da Descarte Correto, eu falar de negócios de impacto, negócios sociais, logística reversa, né? As políticas relacionadas a isso eram muito novas no Brasil. E aí a Descarte Correto nasceu onde eu estava fazendo uma pesquisa, aonde o que fazer com os resíduos eletrônicos que a gente recebia, porque a Descarte é uma spin-off de um trabalho de inclusão digital que eu comecei em 2001, aonde já tinha esse conceito do reuso de equipamentos, mas só que era focado mais em equipamentos de informática para levar a inclusão digital, que é um outro grande desafio na nossa região, no Amazonas, na Amazônia como um todo. Né? O acesso à inclusão digital ainda é muito grande. Né? Então, assim, só com um exemplo disso, Felipe, eu tive o quê? Em março eu tive em Barreirinha, na formatura de 70 alunos de inclusão digital, no laboratório que nós temos lá em Barreirinha, e aí o coordenador, o Wilson, ele falou assim, em 2 dias de novas inscrições, tiveram 400 inscrições para informática básica. Então, isso no município Barreirinha, né, que é desenvolvido, já tem um trabalho que a gente vem desenvolvendo, a gente tem um centro de inclusão digital lá. E aí, começando a pesquisa, por quê? Porque de 2001 até 2010, quando eu liderei esse maior movimento de inclusão digital no Amazonas, ligado ao interior do Amazonas e às periferias de Manaus, onde nós implementamos mais de 20 centros de inclusão digital e capacitamos mais de 16 mil jovens em projeto de inclusão digital.
raras as vezes, quando em empresa, em locais assim, que eu encontro e o cara lembra de mim, e ele fez o primeiro curso de informática básica numa igreja católica, numa igreja evangélica, ou numa comunidade, né, que ali naquele pequena sala com 10, 15 computadores, ele iniciou os primeiros passos dele com acesso à tecnologia. E aí, durante 10 anos, a gente sempre recebia equipamentos, e uma parte conseguia recondicionar, e outra parte a gente não conseguia recondicionar. E, literalmente, 2 salas de casa estavam cheias até o teto de inservíveis. E aí, tipo assim, eu como... Desde criança e jovem, eu participei do movimento escoteiro, né? E uma das questões do movimento escoteiro é sempre o escoteiro cuida dos animais e da planta, né? Um dos lemas do escoteiro, da lei. E não fazia sentido eu jogar isso na natureza, né? Ou jogar no lixão em algum canto. Eu guardava isso. E aí, como toda instituição de terceiro setor, a instituição de terceiro setor tem um desafio muito grande de se manter sustentável. Sim. Né? Tipo assim, foi outro aprendizado que eu tive. É uma coisa que eu sempre perguntava 10 anos atrás, né? Como que vai ser a sustentabilidade do teu negócio, Tom? Isso, né? E sempre eu procuro muito, como empreendedor e como empreendedor social, fazer essa reflexão nos empreendedores, principalmente do terceiro setor. Ó, beleza, está gerando impacto, mas como é que você está monetizando, como é que você está buscando a sustentabilidade disso? Porque eu aprendi, Felipe, que no máximo 1, 2 ou 3 anos aquele mantenedor fica contigo. Sim. E principalmente se o negócio dele, de repente, está ligado àquela causa, àquele propósito, né? Ou uma política pública, alguma coisa nesse sentido. E aí foi quando eu me deparei com o quê? Eu passei justamente por esse momento. A gente tinha um apoio, na época eu liderava um movimento de inclusão digital chamado CDI Amazônia, que era Comitê para a Democratização da Informática, onde era um dos maiores programas de inclusão digital no Brasil, e eu era o coordenador da unidade no Amazonas, aqui na região norte. E isso sempre um trabalho voluntário, né? Sempre eu tive minhas empresas, foi uma empresa familiar, eu sempre me posicionei como empreendedor nessa questão de negócio de impacto. E aí foi quando, tipo assim, eu estava literalmente com um monte de equipamento inservível. Sim. E não sabia o que fazer literalmente com isso. Daí eu comecei a pesquisar isso em 2010. Aí foi quando me deparei com 3 situações. Uma, na época a ONU alertava que era mais de 40 milhões de toneladas de resíduo eletrônico descartado incorretamente no mundo. Estava sendo sancionado no Brasil a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, e estava iniciando no Brasil um movimento de negócios sociais, negócios de impacto, né, que veio trazer muito esse olhar aonde que o setor que iniciou em 2010 para 2011, com algumas organizações, Artemisia, Anex, Aliança Empreendedora, e aí eu participei de diversos eventos para saber o que era negócio de impacto, li vários livros do Muhammad Yunus, que é o pai do negócio de impacto no mundo, né? E aí eu disse, cara, e tudo que eu pesquisar falava de descarte incorreto, Felipe. Descarte incorreto. Descarte incorreto. Eu disse, cara, essa palavra foi martelando, né? E aí, mais ou menos, estudando, acho que 1 hora, 2 horas da manhã, minhas pesquisas, né? Eu jogava pro meu filho e falava assim, Rodrigo, vai lá pro meu quarto, me empresta teu quarto aqui, e horas e horas de pesquisa. E o Rodrigo pequenininho ainda. Pequenininho, né? Hoje tem 20 anos e trabalha comigo. Ele que toma conta das nossas redes sociais. Como esse ponto que tu falou sobre a fala, batendo, né, na palavra incorreta, é uma questão até que a gente tinha conversado, acho que foi no podcast anterior, porque muito se fala sobre isso, do descarte incorreto, do que você faz errado. E a gente tem que fazer o trabalho na mente das pessoas falando do correto, do que é que tem que ser feito para poder fixar uma boa ação. Isso aí, quando foi 2010 para 2011, veio esse insight do descarte correto. Né? Por que não criar um negócio social chamado descarte correto? Né? E aí, assim, a gente começou a descarte correto como um dos primeiros negócios de impacto na Amazônia, né? Nesse conceito. Tinha alguma outra iniciativa, referência desse mesmo exemplo? Aqui já lá não, né? Não, né? Aqui não. Tinha um exemplo de negócios de impacto. Né? Por exemplo, tem negócios de impacto no Brasil como Vivenda, por exemplo, que é do Fernando, que é um cara que ele reforma casas, banheiro, né, das favelas, esse negócio todinho. Tinha o pessoal do Doutor da Alegria, né? Também que, apesar de uma organização social, mas também tinha vários, tinha o Retalhar também, que é um negócio de impacto, já trabalha com
reciclagem de tecido, né? Pega roupas velhas, antigas, tudinho, e transforma em como é que se fala? Cobertores, e aí distribui o pessoal morador de rua. Então, tipo assim, tinha a Alessandra, que era do Banco Pérola também, tipo assim, então eu fiz vários cursos com o setor de negócio de impacto, fiz alguns cursos da Artemisia, focado em negócio de impacto, da Nex, e aí tipo assim, quando eu voltei, eu disse, cara, eu vou montar um negócio de impacto. Aí o negócio de impacto, quando você fala digamos assim, na essência do negócio de impacto mesmo, Lucas, ele é um CNPJ empresa, Sim. né? Aonde junto, por isso que se fala o setor 2,5, onde tem um segundo setor, expertise de negócios, né, para poder ter a sua sustentabilidade, o seu business, e ao mesmo tempo é uma empresa que tem uma causa, um propósito, que aí é aliada ao terceiro setor. Entendi. Então, por isso que se chama o setor 2,5. Faz tempo que eu não ouço o termo 2,5, faz muito tempo. E assim começou, né? Hoje já não se usa muito o termo do setor 2,5, muito mais negócio de impacto ou negócios sociais, né? E assim começou a Descarte Correto, né? Olha, interessante, né? Eu lembro, na época que eu te conheci, a gente já estava trabalhando junto no Instituto Metanoia. Sim, eu lembro. Lá em 2016. Nós tínhamos uma igreja, né, que começamos a dar cursos lá, né, de administração, inglês, a gente queria botar informática, foi na época que eu te conheci. Isso. Aí eu falei pro Lucas, né, o Lucas dava aula de inglês. Ô Lucas, eu conheci um cara aí e tal, aí ele, tipo, vamos botar informática aqui na escola. Né, aí tinha uma colaboradora, que eu não lembro o nome dela, tem 10 anos isso, né? Ela foi, poxa, legal, essa sala aqui dá para comportar até 15 computadores. Sim. Né? Então, eu sei que acabou que não deu certo por conta de problemas lá na igreja, né? Mas nessa época eu já queria trabalhar com isso. Né? Eu passei anos e anos dando aula em cursos preparatórios e profissionais por aí, que eu queria montar meu negócio. Um negócio social, fazendo impacto, cobrando pouco e tentar mudar o mundo desde aquela época, né? Mas infelizmente não deu certo, mas vai dar certo qualquer um dia desse aí. Mas, Alessandro, o Descarte Correto cresceu muito, cara. Cresceu muito. Cresceu tanto, Felipe, que não é mais só Amazonas, tem Pará, tem Porto Velho, tem Amapá, tem Boa Vista. Todo grande trabalho. Norte, e já está em São Luís agora, né? Ainda ou já não. está começando... A gente está começando a pesquisar o mercado. Então, o que acontece? Como eu falei, né, o desafio da logística tradicional já é muito grande na nossa região, Luiz. E quando se fala na destinação correta dos resíduos eletrônicos, pilha, bateria, eletrônico, doméstico no geral, né, os produtos chegam, né, que é um modelo tradicional de chegar, que é voltado para a economia linear. Quando se fala em economia linear, o que é isso? Alguém extrai da natureza matéria-prima, vende para o fornecedor, para a indústria. Né? A indústria transforma isso em produto. Tudo isso que a gente está usando aqui para poder fazer o podcast, né, foi matéria-prima transformada em produto. Sim. Só que esse microfone, a televisão, os computadores, infelizmente, tem um tempo de vida útil. E a obsolescência programada dos produtos eletrônicos e eletrodomésticos é fato. 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E aí, depois disso, para onde é que vai? E aí a gente começou essa construção desse ecossistema chamado Descarte Correto, entre a empresa Descarte Correto e o Instituto Descarte Correto, cada um atuando na sua área, onde a Descarte Correto ela foca no B2B, né? Então, por exemplo, a gente tem muitas empresas do distrito que estão em ISO 14000, que precisam obrigatoriamente destinar seu resíduo eletrônico. Sim. E é interessante isso, fazer um parênteses, porque quando eu comecei, né, tipo assim, tinha empresas que mandavam até incinerar o resíduo eletrônico, computadores, televisores bons, né? E aí foi desconstruindo esse modelo deles, né, porque o que interessava para eles era o certificado. O certificado. E mesmo que fosse computador e fosse incinerado. E aí, quando eu criei a Descarte, a primeira coisa que eu procurei fazer foi de tirar todas as licenças ambientais, né, no IPAAN, IBAMA, AVCB, tudo para poder respaldar essas empresas para que, não, agora tem uma empresa que faz o trabalho da destinação correta voltada às práticas de economia circular voltada ao resíduo eletrônico. Né? E aí, tipo assim, eu entrei justamente nesse nicho de mercado, já tinha toda a experiência de montar e desmontar computadores. E armazenar, né? E aí eu comecei a fazer um estudo que eu chamo de R-BOM. Né? Tipo assim, tem os materiais que compõem os produtos e desfabrica, que é a manufatura reversa, para poder segregar e entender
o plástico, que tipo de plástico é, que tipo de ferro é, quem compra isso, aquilo, tudinho, mas não comprar entregando para qualquer pessoa só pelo valor que ele está querendo oferecer. Sim. Se a empresa, se aquele comprador tem uma licença que respalda a rastreabilidade. Então, o nosso grande desafio é a construção dessa nova cultura. Eu falo que a gente vem fazendo uma transformação silenciosa cultural, né? Nas comunidades, nos condomínios, né? Agora, há algum tempo já com a parada ambiental, a gente acordou que em condomínio a gente não ia trabalhar porque já tem um parceiro que já desenvolve esse trabalho aí. Mas a gente faz um trabalho muito grande nos municípios, hoje são mais de 20 ou 30 municípios só no estado do Amazonas que a gente já faz campanhas. Inclusive, enquanto eu vinha para cá, ele deve estar até ouvindo aí, um abraço aí para o secretário do Meio Ambiente, de Inhamundá, que ele sempre é um grande parceiro, o João Paulo, faz um trabalho maravilhoso de Inhamundá, e por todos os outros secretários do Meio Ambiente, sempre a nossa porta de entrada, né, nos municípios da Secretaria do Meio Ambiente. Porque a gente sabe do desafio das secretarias do Meio Ambiente, fazer um plano de gestão de resíduo sólido. Sim. Né? Por quê? Por causa que os municípios não têm uma logística, e quando tem, não é muito barata, de fazer, tipo assim, manter de repente até uma associação de catadores lá em pé e monetariamente viável, economicamente viável. Por quê? Porque já é um desafio essa transformação cultural das pessoas separarem o material que são recicláveis e colocar no local adequado, para poder juntar naquele município um volume suficiente que compense mandar para um centro de reciclagem ou de reuso, que no caso aqui é Manaus. Como você falou mais cedo, tem o deslocamento de 3, 4, 5, 7, 8 dias, então para vir de uma balsa, para vir de um barco do interior mais longínquo para cá, é um custo muito alto. É um custo alto, né? Então, e tem esse desafio. Então hoje a gente desenvolve esse trabalho muito voltado para as práticas da economia circular, né? Que é justamente fazer com que chegue na mão do consumidor, né, Felipe? E aí isso possa ser pessoas, né? E aí a gente faz muita campanha pública, ações, tudinho, órgão público, né? Isso aí depois eu posso até puxar um parênteses para explicar mais como é o nosso trabalho com os órgãos públicos. E aí o Instituto vem se especializando muito nisso cada vez mais. Com a lei do desfazimento. Com a lei do desfazimento, que é a lei 14.479, eu posso explicar um pouquinho mais depois. E principalmente com o B2B, que são as empresas, né? Porque imagina o seguinte, por exemplo, quem nunca viu na frente de uma assistência técnica diversos produtos jogados na frente? TV de tubo, tela de cristal líquido. Pego. Eu sempre pego. Então, o que acontece? Então, isso aí são desafios, porque esse tipo de material, especialmente que eu citei aqui, a tela de cristal líquido e o TV de tubo, no nosso caso, que a gente procura realmente ter rastreabilidade e comprovar essa rastreabilidade, a gente não ganha nada com isso aí. A gente tem a incineração dele. Então, tipo, agora mesmo, a gente mandou incinerar, acho que quase 10 toneladas de vidro, de tela de cristal líquido e de tubo para incinerar. Que é inservível já, né? Porque é inservível e não tem ainda, eu não conheço uma tecnologia que reaproveite isso O pessoal da sua Não. Eu já fiz no primeiro momento com a sua, conversei com eles, mas tipo assim, eles têm tanta demanda das garrafas de vidro e negócio. Cara, eu lembro que ano passado eu via muitas coisas deles em condomínios, né? Os galões lá, os camburões. Eu não tenho visto mais. Vou nos condomínios, eu não vejo mais, né? Então eu acho que a demanda deles está tão grande que eles... Aí vai o desafio do que a gente estava comentando, Lucas e Felipe, é a questão da logística reversa, né? Muitas das vezes, por exemplo, assim, imagina, vamos pensar assim, vamos pensar um coletor aqui. Aí o coletor cabe, digamos, sei lá, 100 quilos, né? Como é que paga a conta de pegar um caminhão, um motorista, vir coletar aqui 100 quilos, né? Pelo tipo de resíduo que está dentro daquele coletor. Eu queria te pedir para usar esse tempo também para explicar 2 termos que eu acho interessante para deixar o pessoal que está acompanhando a gente um pouco mais envolvido. Quando a gente falou da economia linear e dessa logística reversa. E aí a gente pode usar o exemplo que tu deu mais cedo. Aqui que é a logística reversa. Isso, porque aí a gente vai conversando aqui, a gente está se envolvendo tanto no papo, que aí o pessoal que está acompanhando também queria... São pequenas coisas eu queria que falasse também, Alessandro. Na apresentação, que tem um exemplo. Se coloca a apresentação aí, Eduardo, por favor. Também, fala bem interessante. Ele falou B2B, né? Que B2B é o business to business, né? Que é de empresa para empresa. Pode passar aí um pouquinho mais um pouquinho. Aí, ó. Então, por exemplo,
Aí demonstra bem, por exemplo, que a gente fala de economia circular, economia linear, né, que eu falo que é uma velha economia totalmente ultrapassada, porque, tipo assim, alguém extrai da natureza, o fabricante fabrica, tem o serviço de distribuição, o varejo chega na tua casa, chega na minha casa, chega na nossa casa. E qualquer produto tecnológico, qualquer produto que a gente consome, vai ter um tempo de uso. E aí o que acontece? Como não tinha muito a prática da economia circular, programa de educação ambiental, logística reversa, que a logística é o quê? A logística tradicional leva. A logística reversa, o nome já está falando, trazer de volta para algo que vai ser... Antigamente ficava só no consumidor. E aí, como antigamente, ainda, mesmo assim, ainda hoje não é uma realidade, infelizmente, muitos municípios da região norte, principalmente do estado do Amazonas, ficam até aí. E aí é por isso que 61 municípios do estado do Amazonas literalmente são lixões, a céu aberto. Né? Passei um tempo em Parintins, eu podia acompanhar lá como que é. Quantas reportagens já não viu que perto de aeroporto, o aeroporto para porque existe o lixão a céu aberto mesmo que impede essa aviação acontecer. E Alessandro, algo bem interessante aí que eu quero compartilhar é que em 2020, no auge da pandemia, acho que em agosto de 2020, eu tive o prazer de comprar um produto que veio da Descarte Correto e que até hoje ainda está funcionando lá em casa. Um computador da marca Lenovo, né, que passou por um processo, né, de reforma e tudo mais, e que até hoje está funcionando. Veja bem, um computador que eu estava conversando com um dos meninos lá da Descarte Correto, quando eu fui comprar, eles falaram da história do computador, que receberam ele todo acabado, fizeram lá a manutenção toda nele e eu consegui comprar ele. E olha só, às vezes as pessoas ficam com aquele pensamento, né? Pô, vou comprar um material que está sendo reutilizado, né? Muitas das vezes as pessoas nem sabem o valor daquele produto que foi todo feito a manutenção dele, né? E que pode durar. E que até hoje já vai fazer 6 anos que eu tô com um computador que foi comprado pela Descarte Correto. Já tem depoimento de um cliente aí. Você garoto eu comprei o ano passado. Eu comprei. Mas é importante falar isso sobre qual é o trabalho da Descarte Correto. Né? Vocês recebem os resíduos eletrônicos. E o que é que acontece depois? Então, o que acontece? Aí a gente recebe os resíduos eletrônicos, tem todo esse trabalho de prospecção, de trabalho de conscientização, sensibilização. E aí, quando chega lá na Descarte Correto ou no Instituto, dependendo da origem do material, a gente separa bem. Se vem de .gov, de órgão público, é Instituto, né? Que a gente pode falar um pouco mais depois da lei de desfazimento. E quando é B2B e as campanhas que a gente faz para B2C, que são as pessoas, vem para descarte. E aí a gente faz um controle de pesagem para poder a gente saber o que a gente está recebendo diariamente, semanalmente e principalmente é o controle de massa, né? Até porque nós precisamos comunicar isso aos órgãos, né? IBAMA, IPAM, tudinho, quando a gente vai, principalmente renovar nossas licenças ambientais. Isso respalda muito o nosso trabalho e iniciativas também e parceiros como Parada Ambiental que tem esse aval, né? Das questões das licenças ambientais também. E a gente faz controle de massa, pesa. E aí vai para uma área de triagem e classificação. Nessa triagem e classificação, onde justamente o nome já está falando, triagem e classificação, separa o que tem condições de ser recondicionado. E dependendo da configuração, a parte de computacional, Felipe, ela tem 2 destinos de reuso. O reuso que é, esse tipo de material aqui vai para o Instituto. Aí já descarte, doa para o Instituto de Descarte Correto. O Instituto de Descarte Correto tem insumo para poder recondicionar computadores e fazer os projetos de inclusão digital, inclusão produtiva na comunidade então, em geral. São os membros do Instituto que vão fazer essa... Isso para quando o Instituto precisa de insumo para fazer os projetos de inclusão digital, vindo da origem B2B ou B2C. Né? Mas muitos equipamentos... Aí o que acontece? Esses 10 anos da experiência de inclusão digital nas comunidades, diversas comunidades, e capacitando diversos jovens, eu sempre me deparei com no mínimo com 2 cenários. Depois que eu fizer o curso de informática básica, como é que eu vou continuar meu conhecimento se eu não tenho um computador em casa? E hoje pode ser mais acessível, mas ainda continua sendo, para muitas pessoas, ainda sendo um valor. Imagina 10 anos atrás, 15 anos atrás, comprar um computador. Era praticamente um sonho, né? Mesmo que antigamente a gente tenha a nossa primeira bicicleta, né? Então, tipo assim, aí eu vi assim, cara, é também um programa de inclusão digital, mesmo que a gente recondicione computadores e venda com valor acessível.
E também, como todo negócio de impacto, ele precisa criar condições de que serviços ou produtos cheguem até a base da pirâmide. Sim. Classe C, D e E, e assim vai. E a gente viu que o quê? Que aí nós criamos um programa de refurbish, que nós chamamos de e-commerce, que vem do conceito de recomércio, né? Com procedência, porque você sabe onde está comprando, com garantia, porque a gente dá a garantia dos produtos, né? E com valor acessível, né? Porque também a gente encara que esses produtos têm que ter esses 3 pilares, né? Ter esses 3 pilares. E aí nós construímos esse programa e-commerce que vai ao ponto de realmente justamente isso. Ter pessoas que possam comprar seu equipamento tecnológico. Hoje a gente foca mais em equipamento tecnológico, computadores, notebook, esse produto, mas o objetivo mesmo é chegar ao ponto também de recondicionar futuramente talvez até alguns eletrodomésticos, como geladeira, ar-condicionado e tudinho. Assim como a gente faz do carro, por exemplo, com um carro novo. Depois, se a gente quiser trocar de carro, a gente não destrói o carro. Vai para o mercado seminovo. Alguns, né? Vai para o mercado seminovo. E isso permite que, como hoje também, muitas lojas estão surgindo das roupas, né, que são reutilizadas e são vendidas em brechós ou lojas, até lojas que tem franquia hoje, também tem esse conceito. É o conceito justamente do reuso. Né, mais ou menos nesse sentido, entendeu? Então a gente viu que a gente recondicionava equipamentos para montar os projetos, fomentava a inclusão digital e muitos desses jovens acabavam não tendo acesso de comprar um computador por causa do valor aquisitivo. Então foi quando nós criamos esse programa para favorecer e democratizar o acesso a comprar tecnologia com valor acessível também. E quem teria acesso são os alunos ou as pessoas que Qualquer pessoa. A gente tem uma loja, e-commerce.eco.br e tá na loja virtual. Virtual. E aí qualquer pessoa pode ir lá comprar, né? Porque aí a gente, até em 2014, quando eu fui reconhecido como Fellow Ashoka, da rede Ashoka, a gente participou de diversas mentorias. E lá, muitos dos mentores falavam assim, mas por que você vai restringir só para X pessoas comprarem? Eu lembro que tinha uma mentora lá que eu peguei várias porradas na cabeça assim, mas tá, eu tenho dinheiro, Alessandro. Se eu quiser comprar para dar para minha secretária lá de cá, tu não vai me vender? Eu falava para ela, não. Não, literalmente não. Mas por quê? Não, porque não? Eu disse, não, Alessandro, tu tem que abrir totalmente nisso aí. Tem que democratizar. Democratizar, né? E aí a gente viu que fazia sentido criar o programa dessa forma, tipo assim, não tem restrição que quem possa adquirir, por exemplo. E aí, só um parênteses, na época da pandemia, Lucas, foi muito interessante porque muitas pessoas tiveram que estudar em casa, tiveram que trabalhar em casa. Cara, e foi, naquele desafio da pandemia, foi onde deu o boom de divulgação do e-commerce, desse programa de recondicionamento de equipamentos, no caso, para venda também, entendeu? É mais ou menos nesse sentido. E também a gente tem, aproveitando a oportunidade, a gente tem um programa de parceiros, né? Que parceiros, tipo assim, que quem é, de repente, técnico em informática, quem tem um MEI aí, um microempreendedor que, de repente, quiser ser um parceiro de ponto de venda do e-commerce, a gente tem também um programa de parceiro de venda que a gente comissiona, e ele como parceiro de venda também, divulgando as vendas, e tem todo um programa que a gente tiver interesse para entrar em contato com a gente, que a gente apresenta esse programa. O contato, fala pra gente, olhando para a câmera ali, que é bom para fazer o corte depois, o endereço de acesso. As nossas redes sociais. Isso, e o contato. @descarte correto, né? Você vai colocar, você vai encontrar em contato lá o da Descarte e o do Instituto. É bem fácil ali, porque a gente está, graças a Deus, está bem posicionado, a gente tem a nossa equipe de marketing, está funcionando bem. Funcionando. E o meu telefone, pode ser o meu telefone, que depois eu compartilho, 991327981, mas nas redes sociais a gente tem já é formatizado todo esse contato que, na hora que você manda no direct lá, ele direciona, quer falar com a Descarte, quer falar com o Instituto, ou quer falar com o e-commerce. Um direct tanto das duas mídias. E o site? O site? descartecorreto.com.br. Pronto, perfeito. E falando sobre e-commerce, eu queria falar sobre interativo, que também é uma coisa fantástica. Isso. Que a gente ficou mais próximo porque eu queria comprar a mini franquia do interativo, né? Eu queria que tu comentasse um pouco sobre o interativo. Isso. Então, o que acontece? Nessa experiência
de 10 anos que eu tive liderando o Centro de Inclusão Digital, né? A gente fomentou vários centros de inclusão digital nas comunidades no interior, que é justamente a segunda situação que eu me deparei, né? Além da questão de o acesso de pessoas poderem comprar os computadores. Os jovens estudavam informática básica avançada, Sim. mas principalmente os jovens de 16, 17, 18 anos ali, que ele gostaria de começar a se qualificar, né? De começar a se qualificar para o mercado de trabalho. E aí aqueles jovens começavam a sair da sua comunidade para estudar em outros locais, e locais normal, negócio tradicional, só que pagando no valor muito alto, né? R$200, R$300. E se deslocar para lugares muito um pouco entendeu? distantes dessa Isso. E aí a gente residência. conheceu algumas metodologias de plataformas, né? Tipo EAD, né? Que realmente é um modelo interativo, por isso que a gente botou o nome do programa interativo, aonde, por exemplo, numa sala, Felipe, com 10 computadores ou 15 computadores, a gente implementa essa plataforma de cursos e localmente abre o leque, tipo, 30 cursos, 40 Sim. cursos, 60 cursos. Hoje a nossa plataforma tem mais de 100 cursos. Eita. Né? Tem mais de 100 Tava cursos. em 80 a última vez que Tem tu mais falou. de 100 cursos. Rapaz. Quais são os principais? Tem operador de caixa, Olha, supermercado, informática, básica, logística. avançada. Se quiser colocar na tela também, administrativo. Tem aí? Tem aí? Tem aqui. ead.institutodescartecorreto.org. Eduardo não tá aqui não. Ah. Tá lá. Ei, Eduardo. Eduardo? Coloca no site aí, EAD. ead.institutodescartecorreto.org. Então, esse aí é a Faltou ele terminar o... Vamos beleza, lá. hein? Tá tudo anotadinho aqui. Instituto Descarte Correto. Instituto Descarte Cara, eu já vi que isso aqui, o Alessandro, para falar tudo, tem que aprender. Tem que mas voltar mais 5 vezes. Episódio 2. É isso mesmo. Instituto de E a Descartes. gente não vai Isso. fugir do seguinte, enquanto ele tá fazendo a procura aí, falar da semente. Porque tem o trabalho do descarte correto, que já é gigante, né? Sim. Isso. Mas começou com aquele desejo que tu estava falando mais cedo. Então, daqui a pouquinho Aí eu quero esse aí que é fale a nossa gente. plataforma, nossa Caramba, loja. tem NR10 aí. Eita. E aí a gente consegue hoje o quê? Ofertar de uma forma de... Assim como a gente democratizou a inclusão digital, a gente está democratizando a inclusão produtiva. Pode descer aí. Né? Levar, por exemplo, Auxiliar veterinária. levar cursos com valor bem acessível, pode descer aí. Diversas áreas, idiomas, Inclusive, aí, informática, Felipe, por preparatórios, exemplo, assim, profissionalizantes. Até interessante, aproveitando a audiência de vocês, por exemplo, só um minuto, Tapinho, por favor. Aí mesmo de forma não presencial, mas também online, qualquer pessoa que estiver no interior, em qualquer comunidade, nós deixamos aberto todos esses cursos de forma gratuita. Que o legal, de informática hein? básica, Perfeito. avançada, o design gráfico e de manutenção de computadores. São 4 cursos de Esses gratuito. 4 cursos são gratuitos, tanto presencial quanto online. Olha, perfeito. Então, imagina um menino no interior, lá no celular, lá, ele consegue fazer esses cursos e se qualificarem. E os outros cursos, né, a gente coloca um valor bem acessível, uma única mensalidade de R$60, pode clicar aqui e ver todos os Paga cursos. só uma vez e... Todos os cursos aqui que mais... Ei, Alessandro, mas ele tem uma carga horária, né? Aí tem aí, explicando tudo. Pra Pode cada uma apertar delas tem a sua nesse própria aí. carga horária, né? Tem. Que bacana, ó. E aí o que a gente viu? Então é uma forma de a gente democratizar não só a inclusão digital, os cursos de informática básica avançada, e agora cada vez mais a inclusão produtiva. Ou fazendo online na nossa plataforma, ou nas unidades Ali, presenciais, né? Eu não gosto disso. Eu não gosto disso, cara. Curso de Linux. Não, mano, eu sou Windows. E aí, por exemplo, se clicar ali, por exemplo, em técnica de vendas, ali se matricule, por favor. Por Pode exemplo, clicar aí. Vai, finge que é touch aí, vai. e aí mostra todo o conteúdo programático. Olha, que bacana. Mais para baixo. O Certificado certificado reconhecido. emitido pelo Instituto, tudinho. Aí tem um vídeo mais ou menos que pode mostrar como é que é. Pode baixar mais um pouquinho. Pode botar o vídeo. Aí tem aí todo o É o que é o conteúdo programático. conteúdo programático. programático, entendeu? E aí a pessoa se inscreve, paga o curso aí. É uma forma de a pessoa ter o acesso no valor acessível e também isso aí ajuda a monetizar o trabalho do Instituto Descarte Correto. também. Esse primeiro vídeo tem 43 segundos. Ele fala do que esse vídeo? Ele fala um pouco do curso em Coloca o vídeo, mano, por favor. Desde o início. Aí, para deixa- o aluno entender como é que seria a metodologia do estudo dele, entendeu? Uhum. E aí o que acontece? Aí aquilo que o Tom perguntou. E dessa forma a gente criou um modelo,
né, focado no negócio de impacto, no negócio social, onde empreendedores ou até organizações também possam ter seu negócio de inclusão digital e inclusão principalmente produtiva. É uma escola de curso profissionalizante. E a pessoa tem uma franquia, paga um valor fixo para o instituto, tipo hoje é 700 ou 800 reais, recebe uma média de 13 computadores e fica pagando essa mensalidade. Aí a pessoa tem acesso a 4 situações. Uma, o kit de 13 computadores, 12 a 13 computadores. Que são 10 computadores dos alunos, 10 do aluno. um do secretário, um do diretor. A gente tem lá os kits. Começa com 12, depois 16, e assim, aí cada pacote desse tem um valor. Começa com 700, 800 reais, vai para R$1.000, R$1.200. Então, por exemplo, a pessoa não precisa comprar os equipamentos para começar o negócio dele nessa área aí de ensino. Entendeu? Perfeito. E aí o que acontece? Então a pessoa paga essa taxa de adesão, a pessoa pode ser um microempreendedor que está querendo botar na sua comunidade, ou está colocando, às vezes até mesmo a gente tem uma parceria com uma escola privada que ela gostou tanto e quis montar dentro da escola privada dela, o interior, entendeu? E aí qual é o diferencial? Os projetos de inclusão digital, a parte só informática básica avançada, é outro programa, porque hoje nós executamos uma política pública do governo federal, aí é outro programa. Mas o Instituto Direto, nós implementamos esse modelo de franquia social, que é o que nós chamamos de interativo. Né? E aí a comunidade, a pessoa paga um valor de forma de mensalidade, recebe no mínimo 13 computadores, né, recondicionados, acessa essa plataforma, vira um polo, suporte técnico, deu problema nos computadores, a gente substitui, fica sempre mantendo, então não tem esse custo. Já está embutido. Tem esse suporte técnico presencial? Tem. A pessoa manda o computador, a gente substitui. Sim. Né? E, de uma certa forma, você sempre vai renovando os equipamentos também. Conforme a gente vai recebendo mais equipamentos e melhores equipamentos, a gente vai renovando esse parque tecnológico também. E o suporte educacional. Tem a nossa coordenadora, que acaba capacitando os educadores dessa franquia social, por exemplo. Perfeito. Isso é bom para trabalhar também com a associação eu lembro de que... bairro, né? Justamente. Eu lembro que... eu não informei aqui, mas eu... trabalhei no Instituto de Descarte Correto, né, durante um tempinho, né, acho que em 2023 eu já estava trabalhando para a parada ambiental e o Alessandro me convidou para fazer parte, né, da equipe. Acho que a gente estava na Campus Party, né, que a gente conversou, né, isso em outubro de 2023. E eu lembro que a pessoa que trabalhava na época lá era a Ianca. Sim. E ela teve um dia que ela não foi. Aí eu perguntei do pessoal que trabalha, cadê a Ianca e tal? Pô, ela teve que fazer alguma coisa no interior de Manacapuru ou Iranduba. Isso. Ela foi dar suporte lá. Ela foi dar suporte, isso mesmo. Ela foi dar suporte porque a gente tem um polo lá em Manacapuru, é um polo de inclusão digital, onde é um polo que é em parceria com a UAB, Universidade Aberta do Brasil, que é interessante isso. Há 2 anos atrás, a gente encontrou um laboratório parado, ocioso, e a gente foi lá, revitalizou esse laboratório, e hoje esse laboratório, por ano, capacita mais de 500, 600 jovens em Manacapuru. Eita, que legal, velho. Além do trabalho de educação ambiental que a gente faz no município, de coletar de resíduo eletrônico. Incrível. Né? A gente tá olhando aqui. A gente tem muita coisa para falar, cara. A gente tem um quarto de hora, a gente poderia dar uma pausa até para ele respirar um pouco. Certo. E a gente fala um pouquinho das ações dessa semana, né? Da última semana para cá. Onde a gente tá, o que a gente já fez. De quarta-feira para cá, nós realizamos mais 3 ações. Nós realizamos no condomínio Nascente do Tarumã, sexta e sábado. Segunda-feira nós fomos para Colina do Sol, lá na Colina do Aleixo. E ontem e hoje nós estivemos no condomínio Vivendas do Rio Negro, lá no Santo Antônio. E segunda quase foi de arrasta para cima, né? Cara. O que aconteceu? Cara, eu tive um mal súbito, cara. Eu tava carregando... Sério? Eu tava carregando uma máquina de lavar, cara, muito pesada. Daquela da Brastemp lá? Só que enquanto você tava no frio, ele tava com sol na muleira aqui. Ele passou eu tava mal. no sol quente, eu tava com fome. Cara, eu vi estrela, velho. Imagina. De manhã, né, cara? Aí eu falei pro Felipe, né, que a gente tinha um frete ambiental pra pegar na casa de uma amiga dele. Ele falou, mano, isso porque tu tá gordo. Eu morrendo. Trabalhando de forma sustentável. E hoje... mas isso tá acontecendo. A gente tá manejando de forma sustentável. Porque quando eu não tô ajudando ele durante a semana, mas no final de semana, às vezes eu tô com ele e a gente carrega geladeira pesada, máquina de lavar. E anda bastante, né? E anda bastante. Não, teve um dia que a gente tava lá no Jardim Europa, né? E tava um tempo sem dirigir. Eu falei, mano, eu quero ir, que eu quero dirigir, eu tô com saudade. Beleza.
Aí quando a gente chegou lá isso no sábado, e a descarte correta não funciona no sábado, né? Tá fechado. Eu falei, pô, a gente levou um monte de eletrônico pra minha casa, pra segunda-feira levar. Aí quando a gente chegou, aí eu falei, ele estacionou, bora carregar. Ele, como assim? Não é só dirigir, não, é dirigir e carregar. Ele, pô, eu nem pensei nisso. Eu já carreguei muito computador também, mano. Aí, hoje nós completamos 160 ações. Legal, com 41 toneladas de resíduos mistas, né, coletados e destinados de maneira correta. E, como eu disse na semana passada, nós vamos fazer 16 ações esse mês, de segunda a sábado, todo dia esse mês. Apareceu uma síndica que ela queria fazer em 5 condomínios. Eu falei, cara, não tem como dizer não para 5 condomínios, cara. Não tem como deixar para o mês que vem, né? Eu falei, não, vamos fazer. Segunda-feira é a nossa folga, o dia que a gente só leva as coisas para descarte e volta para casa. Nesse dia a gente vai abrir, né? A gente abriu aí espaços, amanhã a gente vai estar no Goldenville. Sexta e sábado nós estaremos no condomínio Del Rio, alguma coisa Del Rio, não lembro agora, lá na Aparecida, em frente à escola de samba da Aparecida. Segunda-feira nós estaremos no edifício Alfredo Cunha e terça e quarta estaremos lá no Jardim Vila Rica, né? Então aí vamos fazer aí 4 ações e vamos que vamos. E mais coisa para mandar para descarte correto. E para as outras instituições também, né? Que sim, vai que de repente a descarte abre aí, né? Um sábado só para receber. Pois é, tá com umas 2 ou 3 semanas. Eu tava lá com as colaboradoras, né? Os meninos, abraço aí para a Kathleen, para a Sara, para a Gabi. E eles estavam falando lá que um sábado ia abrir. Eu falei, olha. Como que é essa conversa aí que me interessa muito? Na verdade, a gente vem pensando muito nisso, porque graças a Deus, como a gente vem falando, o volume não vem ser recebido só, Felipe, só de Manaus, só do Amazonas. Sim. Hoje a gente faz um trabalho, a gente tem filial em Belém, filial em Santarém, filial em Boa Vista, Roraima e Rondônia, agora Porto Velho, né? Isso um depósito nas capitais. E já fizemos algumas iniciativas também em Macapá, né? Ano passado, acho que foi ano passado, ano passado, numa iniciativa a gente coletou 8, 9 toneladas em Macapá. E aí imagina, balsa de Macapá para Belém, de Belém para Manaus, para poder chegar no local. Não dá nem para dizer é chão, é água, né? De vez em quando eu chego lá com o meu carrinho modesto, aí tá lá o Chico lá no baú, lá, descarregando. Eu tenho sei mais quanto lá na balsa, lá vou dar mais 3, 4 viagens. Essa semana agora a gente recebeu 24 pallets vindo de Belém e 16 pallets vindo de Santarém. Né? Então, tipo assim, esses depósitos que nós temos, eles servem como um ponto de consolidação, né, de transbordo do trabalho que a gente faz, por exemplo, no entorno, na região metropolitana de Belém, por exemplo. A gente já fez campanha e faz direto em Ananindeua, Mãe do Rio, Bragança, toda essa região, não é só em Belém. Por exemplo, em Santarém. Santarém, nós mapeamos, são 13 municípios, o oeste do Pará, e nós já fizemos em Belterra, Monte Alegre, Faro, agora a gente está conversando com o pessoal de Juriti. São os 13 municípios que a gente tem, tipo assim, a pessoa responsável da unidade local lá não é fazer o trabalho só ali na capital, digamos assim, mas sim no entorno todo que a gente tem mapeado. Quando a gente está falando aí, pessoal, olha o desafio. Felipe, 62 municípios do Amazonas, 144 municípios no Pará, 15 municípios em Roraima, 55 municípios em Rondônia. Esse é o que a gente tem mapeado, entendeu? Então, tipo assim, a gente quer fazer ações e vamos fazer em todos esses municípios. E o melhor ainda, além de ações voltadas para a educação ambiental, que é fazer com que esse resíduo eletrônico não seja descartado incorretamente nesses municípios, com campanhas, e alguns municípios estão indo além. Né? Nós estamos criando os pontos fixos de coleta de resíduo eletrônico. Perfeito. Entendeu? Isso é muito importante. Junto com... Está até aí na apresentação também. Nós criamos o Centro de Inclusão Digital Sustentável, onde na sede do município tem um laboratório no mínimo com 15 a 20 computadores, e ao lado tem um depósito fixo de coleta de resíduo eletrônico, onde de segunda a sexta, qualquer pessoa daquele município pode ir lá e descartar sua pilha, bateria e eletrônica. Perfeito. Isso nós já temos nas nossas unidades
Nas nossas unidades todas já são assim, né? Nós oferecemos cursos gratuitos e pagos com valor acessível. E município, por exemplo, como Inhamundá já tem assim. Inclusive, Inhamundá até ganhou o prêmio Sustentabilidade ano passado do Sebrae, desse programa. Nós temos em Barreirinha agora em março, eu estive lá, o antigo prefeito, o Gilvan, e agora o atual, o Darlan, e o vice-prefeito, o Márcio, e ano passado o Márcio, que é o vice-prefeito, era o secretário de Educação, eles pegaram, se uniram e falaram assim, nós vamos construir, Felipe, um centro de inclusão digital. Então, em Barreirinha, em breve, vai ser inaugurado um prédio só para trabalhar a inclusão digital para o município de Barreirinha, e também vai ter um ponto fixo. Já tem. E Barreirinha é onde foi plantada a semente, né? Na verdade, Maués, né? Maués já está ali no interior. Eu tô pensando, eu tô esperando tanto, a gente está aqui observando tanto, falando aqui, e infelizmente o tempo está se esvaindo, né? Sim. Não vou nem falar da semente agora, porque era uma coisa que eu queria que todo mundo pudesse conhecer, a vontade que surgiu no teu coração, como, quando, vai ficar pro segundo episódio, né, Tom? Não, pode ser agora. Não, a gente tem poucos minutos, é uma história que... É longa, né? É longa. A gente inicia o próximo episódio. Eu queria falar uma situação de ordem de utilidade pública. Nos dias 12 a 16 de maio, vai estar acontecendo lá no Vasco Vasques uma ação da Corregedoria Nacional de Justiça. E é um evento chamado Registre-se. Ele trabalha a questão da... Cadê isso? Eu anotei aqui, tudo rabiscado. Do subregistro. Então, as pessoas que precisam, principalmente que estão em vulnerabilidade, precisam trabalhar o seu registro, segunda via, primeira via, algumas orientações em relação a alguma mudança que tem que fazer no seu registro. Coloque aí na sua agenda, de 12 a 16 de maio, lá no Vasco Vasques, você vai ter acesso a essas informações, a esse serviço de forma gratuita. No centro de convenção? No centro de convenção Vasco Vasques, porque tem a escola, né? A gente está acostumado a andar por todos os passos. Então não esqueça, de 12 a 16 de maio vai estar acontecendo o Registre-se lá no Centro de Convivência. No Centro de Convenções. Centro de Convenções Vasco Vasques. Pode ir lá, pessoal. O Alessandro estava falando sobre 62 municípios, 144, e eu pude ir alguns... Tu fez a conta? Não, é muito. Só a cabeça dele que aguenta. 400 e poucos municípios. Pronto. Eu fui para Rio Preto da Eva, eu fui para Itacoatiara, e eu fiz uma viagem muito especial que foi para Porto Velho, que nós fomos pela BR-319. Início de chuva. Início de chuva ali. Né? Eu tinha acabado de entrar. Conheceu o atoleiro da estrada? Sim, maravilhoso. Eu falei assim, bora ver se esse caboclo é bom mesmo na batalha. Vamos lá Porto Velho. Aí o Chico me fala, eu acho que o Alessandro vai querer que tu vá para Porto Velho. Não, se ele me chamar, eu vou. Campanha de resíduo eletrônico em Porto Velho 2023, né? Sim, foi... acho que foi... Outubro de 2023. Na última semana de outubro, né? Aí ele me liga, né? Tom, quero te convidar para participar de uma missão. Olha a missão. Ir lá para Porto Velho, eu bora. Mas é pela BR, eu bora, mano. O que eu acho engraçado é que quando o Tom fala assim, missão, eu lembro das viagens que a gente fazia pela UFAM. Tom, a gente tem uma missão. Mas quando um dia eu falei, mano, arruma tuas coisas, a gente vai viajar sexta-feira, mas pra onde? Quando tiver com tudo arrumado, eu te falo. E a gente ia embora. Pra não assustar, né, Felipe? A gente foi pro Rio Preto nessa época. Aí nós passamos, foi uma aventura, né, ir pela estrada, mas o que mais encantou mesmo foi a campanha em si, né, porque a gente foi muito bem recebido lá e... Pela Secretaria do Meio Ambiente de Porto Velho, na época o secretário Robson, né? E foi pra rádio, foi pra televisão, e nós fizemos na Praça do Skate, alguma coisa assim. Praça do Skate, isso mesmo. Né, e ainda caiu uma chuvinha, se eu não me engano, né, no final da tarde. E nós começamos 8 ali da manhã, ficamos até 16, e vinha televisão, e vinha rádio. Maravilha, e via todo tipo de equipamento resíduo eletrônico. Foi mais de 4 toneladas, né? Foi maravilhoso, cara. Foi maravilhoso mesmo, foi uma experiência incrível. Que teve, logo no início também, a gestora lá do Instituto, né? Ela estava indo para Parintins. Falei, se quiser eu vou contigo. Aí Parintins ele queria. Gostou, né, de Parintins? Gostei, morei 3 meses lá, cara. Então, assim, cara, fazer parte dessas
todo mundo aqui já faz parte de ação, de campanha. É muito prazeroso, né? A gente poder fazer impacto, né? E conhecer gente nova, ir para lugares novos e mudar o mundo mesmo. E principalmente ver, Tom, aproveitando a tua fala aí, que as pessoas querem fazer a atitude correta. Sim. Só que muitas das vezes não chega a informação aonde tem Verdade. os Não pontos sabe de coleta. Como. Não sabe como. Então, por isso que é muito importante o podcast com vocês e parabenizar mais uma vez vocês, porque levar essa informação. E é interessante como iniciativa como a nossa, Parada Ambiental, Descarte Correto, tem uma mídia espontânea muito boa. Né? Tipo assim, basta você fazer organizado, tudinho, ter a confiança, a credibilidade, a rastreabilidade que está fazendo correto, né? Então, tipo assim, a gente, graças a Deus, a gente sempre tem uma boa, né? Nesse dia que foi para Porto Velho, a gente teve ao vivo num programa lá da Fundação Rede Amazônica, a Rede Amazônica sempre nos deu apoio nessa questão aí, porque faz parte dessa mudança cultural, dessa transformação. E eu gostaria de, né, parabenizar, né, a Parada Ambiental, vocês são um parceiraço, né? Tipo assim, quando eu vi o Tom começando, eu disse, ei, mano, bora aqui, bora juntar. Pois é, foi ele que me mandou a mensagem do Tonto. Tu não quer me repassar os teus eletrônicos? Na época eu tinha uma outra parceria, eu fiquei, porra, não vou falar não pra Alessandra, né? Pô, parceirão desde sempre, né? A gente acabou fechando o negócio e fico feliz por você ter me convidado para essa parceria. E a credibilidade, né? Tipo assim, acho que a credibilidade de realmente a gente mostra a rastreabilidade do que a gente faz, né? Tem a transparência nessa questão, né? Então, pra gente aqui em Manaus, no Amazonas, lá em Belém, no Pará, a gente busca várias iniciativas dessas, né? A Associação de Catadores, a gente é super parceiro de várias associações de catadores. Eu procuro muito inserir eles nesse ecossistema da descarte correto, mas até uma forma também de ajudando a monetizar, né? Porque a gente sabe do desafio, né? A falta de valorização do resíduo é algo que não motiva muitas vezes muita iniciativa a se manter em pé, né? Porque existe uma falta de valorização do resíduo e às vezes isso vai ao encontro, às vezes, Felipe, de fomento de empreendedorismo, fomento de P&D, de pesquisa e desenvolvimento. Inclusive, eles podem ter até acesso à questão da educação através da plataforma. Porque, né? Eu falo assim, a matéria-prima estava na natureza, foi transformada em produto e ela não pode ser jogada num lixão de qualquer forma. Isso aí, tipo assim, é um valor econômico muito grande que está espalhado, céu aberto aí, infelizmente misturado. É verdade, ontem eu estava no condomínio, aí eu fui na casa do cidadão pegar lá, e falou, não, os meus recicláveis eu separo tudinho, já levou lá para a lixeira. Mas como assim? Ele pega o lixo normal e o lixo reciclável e leva no mesmo local. Eu falei, mas você vai parar no aterro sanitário do mesmo jeito. Pelo menos vai separado, né? Pelo menos vai separado, né? Não, mas aí, tanto dentro do saco tá tudo do lado, é a mesma... E pra gente, tipo assim, é muito importante, assim, apoiar essas iniciativas, né? Porque eu me coloco no lugar do Tom, no lugar do Lucas, aquele empreendedor que acredita num propósito, acredita numa causa, acredita numa transformação. E eu sei quais são as dores e desafios de estar ali começando, né? De credibilidade, de começar, como a gente falando aqui, carregar geladeira, carregar máquina de lavar. Isso é um desafio, né, pô? Às vezes de ter quem apoia com transporte, quem é isso, tudinho. E tudo isso aí, se tivesse uma política pública realmente correta, focada nisso, né, com essa seriedade, sim, poderia ser, porque tem pessoas que querem ajudar, querem contribuir, pessoas voluntárias que já têm um poder aquisitivo também querem contribuir, né? Várias outras iniciativas, por exemplo, lá no Tarumã, também do nosso amigo Jajá, lá também, que faz um trabalho maravilhoso, outras iniciativas. Então, tipo assim, eu sempre como empreendedor social, vou procurar apoiar esses outros empreendedores também. E eu falo, cara, resíduo, independente do tipo, tem muito aí. Infelizmente, não está sendo descartado de forma corretamente. E aproveitar também esse valor econômico que ele tem. E é muito importante a gente ter esse diálogo e tá convidando as pessoas, né? Sim. Então, como a gente tá caminhando já para o finalzinho, eu queria que tu pudesse aproveitar, olhar para a câmera e convidar esse pessoal para fazer parte desse projeto como um todo, na questão do descarte correto, dos resíduos sólidos, da gente dar um bom destinamento, da gente poder aprender um pouco mais através da tua plataforma também. Usa esse espaço aí, todo teu. Tá, eu quero aproveitar aqui, agradecer todos os secretarias do meio ambiente, né, de toda a região norte, do Amazonas, do Pará, que sempre abriu a porta para a gente, e aqueles que ainda não conhecem o nosso trabalho possam entrar em contato conosco para que a gente desenvolva esse trabalho de educação ambiental, inclusão digital, inclusão produtiva no município, nas empresas também que precisam ser certificadas
com a destinação correta desse resíduo. Aproveitar também que você que é administrador, administradora de condomínio, administrador de condomínio, busquem a parada ambiental, é um trabalho sério, é um trabalho realmente de empreendedores que estão interessados realmente nessa causa, né, de levar a educação ambiental como um propósito. Tem parceiros como a Descarte Correto, o Instituto Descarte Correto, que dá principalmente a destinação correta, né? Se o seu condomínio precisar de um CDF, MTR, tem todo esse trabalho também de documentação que respalda o condomínio que realmente está fazendo essa destinação correta. Assim como a parada ambiental tem outros parceiros que fazem a destinação correta também dos outros tipos de resíduos. É uma coisa, como empreendedor e como empresário, eu sempre converso muito com o Tom, né? Disse assim, mano, faz esse trabalho, mas procura sempre parceiro que dê a rastreabilidade do resíduo. Perfeito. Entendeu? Porque não adianta tirar do ponto A e jogar no ponto B, você só está mudando de local. Sim. Né? Só está mudando de local. Tá pegando o problema dali, botando ali outro. Você está jogando para baixo do tapete. Você está assumindo passivo ambiental, está assumindo mochila dos outros. E aí não é viável. E pense sempre na sustentabilidade para que o parada ambiental cresça, gere mais impacto, gere emprego, gere mais oportunidade para outras pessoas e além de contribuir com essa cuidar da nossa casa comum, entendeu? Perfeito. Maravilha. Valendo só uma coisinha que eu esqueci de falar do Instagram, @corregedoriatjm, @corregedoriatjm. Aí você busca a informação lá. Tá certo. Está chegando ao fim, pessoal. Infelizmente, o cara passou muito rápido, né, cara? Eu não percebi, foi rápido. Cara, pra gente falar tudo que eu falar, tem que ser 5 horas seguidas. E ainda queria dar uma pequena palavrinha para que vocês possam também, quem tiver a oportunidade, nós temos nosso Pix, né? Nosso Pix solidário, que é o paradaambiental@gmail.com. Se você acompanhou esse podcast na noite de hoje, pode estar dando essa grande contribuição, até mesmo porque a gente possa estar mantendo também esse podcast sempre na ativa. Com certeza. Então, Alessandro, muito obrigado, cara, pela tua presença aqui. Vamos marcar uma nova data agora junho, para ser episódio 2, episódio 3 e é muita coisa, cara. A gente só falou de Descarte Correto, a gente falou pouca coisa de Instituto e é muita coisa para falar. A gente só falou de Amazonas, falta Paraná, falta as outras coisas, é muita Falamos coisa. De 62 municípios e ainda vamos chegar nos 400, então é muito. E a da semente. E a semente. E da semente. Vamos começar o próximo episódio falando da semente. Então, muito obrigado aí, os meninos aqui também, para a disponibilidade de estar aqui com a gente. Aqui a nossa bancada tá bonita hoje, 4 pessoas aqui e é isso aí. Parada ambiental é fazendo a diferença aí sempre na sociedade e queremos convidar você a seguir a nossa página de Instagram, né, @Parada Ambiental, para você conhecer um pouquinho mais do trabalho. Tá bom? Parada Ambiental, faça parte dessa parada. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado.